Agora a gente vai estar falando sobre as redes celulares, né? Então seria 2G, 2,5G, 3G, 4G, 5G. Eu sei que alguns de vocês não pegaram essa parte de 2G, 2,5G, né? Mal e mal 3G, alguns também não mexeram, já caíram na época do 4G. Rede celular, então, aí foi uma solução para a internet móvel em uma área ampla, né? Então, o que, que vai acontecer? Quando a gente fala de implementação ou uso generalizado disso daí, a gente tem mais dispositivos com conexão banda larga móvel do que dispositivos com conexão banda larga fixa, né? Isso daí eu tinha comentado lá naquela introdução. A disponibilidade 4G, no caso da Coreia, é de 97% do tempo, 90% nos Estados Unidos. No nosso caso aqui no Brasil, é muito relativo, né? Então você tem áreas aqui mesmo em Monte Carmelo, né, que você não tem 4G. Né? Isso não estou falando de área rural, é dentro da cidade mesmo. Então isso vai variar bastante de país para país ou até de cidade para cidade. Isso daí também varia. Taxa de transmissão de até 100 megabits por segundo numa rede de celular. E o padrão técnico, né, então seria o que? O projeto de parceria de terceira geração, chamado 3GPP. Né? Então já tem o 4G, que é uma evolução disso daí, aí ele coloca o termo LTE, né? Então é uma evolução de longo prazo que acaba aparecendo aí. Semelhanças dessa rede celular com a internet cabeada. Né? Então, o que vai ter? Distinção de borda e núcleo, mas ambos abaixo da mesma transportadora. Rede celular global, né? Então uma rede de redes, como a ideia aquela da internet que a gente tem, uma rede conectada a redes. Uso generalizado de protocolos que a gente acabou analisando lá, HTTP, DNS, TCP, UDP, IP, NAT e a separação, né, de planos de controle dado, a parte de Ethernet, tunelamento, SDN, que seriam redes baseadas em software, né, interconectado à internet com fio. Então a gente viu já nesse sentido que a gente precisa das nossas estações básicas, dos nossos APs para poder conectar nessa parte da internet com fio. Diferenças com a internet cabeada. A gente tem uma camada de enlace diferente, que é a camada sem fio. A gente já analisou ali o frame dele, né, o quadro. Você viu que é um pouco diferente o quadro daquela 802.11 daquele quadro que a gente tinha lá na internet normal, na cabeada que a gente teria ali. Mobilidade como serviço de primeira classe, né? Identificação do usuário, pensando em rede celular, a gente está falando do cartão SIM, né? Aquele cartãozinho de celular para você fazer essa comunicação. Tem um modelo de negócios porque o usuário assina com a operadora de celular, então ele tem que fazer assinatura, senão ele não está conectado na rede celular, não adianta. Ah, adianta eu comprar um cartão SIM, né, e colocar no meu celular, vai funcionar? Não. Né? Ah, mas o pré-pago, mesmo pré-pago, você fez, entre aspas, uma assinatura com a sua operadora de celular. Se você não recarregar de tempos em tempos, você vai perder aquele chip, aquele cartão SIM, e ele desvincula você da rede deles. Nesse caso, tem uma forte noção de rede doméstica, né, que a gente tem ali, versus o roaming, que seriam aquelas redes visitadas que a gente vai ter. Acesso global com uma infraestrutura de autenticação e acordos entre operadoras, que é o que acontece, por exemplo, você está aqui em Monte Carmelo e você quer pegar e ir para São Paulo. Né? Lá em São Paulo você não está na mesma operadora que você tinha aqui. Né? Então, muitas vezes você trocou de operadora, ou você vai lá, né, para a Bahia, sair de férias, algo assim, você está com operadores diferentes. Então, existe acordo entre operadoras para que você consiga utilizar a rede dessa operadora que você não está localmente, né, que seria a sua operadora, para poder fazer isso daí funcionar. Né? Até entre países, muitas vezes você tem acordos de você pegar, olha, eu fiz uma assinatura lá no Brasil, que é para eu poder usar em outros países, e aí ele falou, ó, em determinado país é tal acordo que a gente tem com operadora tal, em outro país você usa a operadora tal, e aí você está dentro daquela ideia dos nossos acordos, e você está usando lá tanto a voz quanto dados da operadora que você assinou aqui no Brasil. Bom, uma breve análise aí dos padrões de celular que a gente tinha. Então, o sistema 2G
a ideia toda eram canais de voz. Então, os primeiros celulares, né, por padrão, era aquilo lá, era voz. Então, a gente não tinha dados nesse esqueminha aí, a gente estava falando de voz, e aí você estava falando lá, né, algumas siglas, né, na verdade acaba sendo quase que uma sopa de letrinhas que a gente tem ali, mas isso daí é mais para a gente ter uma noção. Tá? Não precisa estudar a fundo cada uma dessas letras. Mas nomes, por exemplo, como TDMA, FDMA, isso daqui foram combinados lá na América do Norte. Né? A gente teve GSM, né? Então a gente tinha esse sistema global para comunicação mobile, né? Então ele tinha FDM e TDMA combinados, ele foi muito implementado. Tinha essa parte do IS-95 CDMA, né, e várias outras siglas perdidas por aí. Como é que isso daí funcionava? Basicamente é assim, a gente tinha aqui, ó, né, nosso assinante móvel, cada um desses hexágonos aqui seriam as células, né, então está representado tudo grudadinho, mas é algo bem mais espalhado. Né. A gente tem as estações, né, bases aqui, nossos sistemas de estações bases, e aí o que vinha? Tinha aqui um controlador da estação base, tá vendo que ele ligava as estações bases aqui. Esse cara vinha nesse MSC, que era o quê? Uma central de comutação dessa unidade móvel. Então ele fazia toda essa parte de comutação para poder fazer esses celulares aqui, essa rede 2G funcionar. E atrás dele ainda tinham os roteadores. Isso tudo era de uma mesma estrutura, por exemplo, uma Telefônica, a Oi, né, a Vivo, esse pessoal, a TIM. Então ele teria isso daqui e esse cara, esse roteador que interligava todas esses controladores que a gente tinha aqui, né, essa central de comutação e essa central de comutação que juntava esses controladores da estação base. Tudo isso para cair nessa rede de telefonia pública. Né? Então era assim que era analisado ali. E notem, a arquitetura de rede 2G era voz. A gente não está falando de dados, não. No caso de 2,5G ou 2,5, já colocaram a parte de dados. Então é essa que foi a mudança ali. Então os dados entraram nessa rede. Para os quais não podiam esperar a ideia do 3G. Então eles fizeram uma extensão. Né? Basicamente foi essa, uma extensão do 2G para fazer isso daí funcionar. Tinha um sistema chamado GPRS, né? Alguns já ouviram essa sigla, né? Que era você trabalhar essa parte de dados, que foi uma evolução do GSM para poder fazer com que isso daí funcionasse. Os dados eram enviados em múltiplos canais se tivessem disponíveis, né? Muitas vezes não tinha isso daí, né? Principalmente que no Brasil foi mais demorado essas soluções, então a gente não tinha múltiplos canais de transmissão. Outra tecnologia também que apareceu muito era o tal do EDGE, né? EDGE. Então a gente tinha essa situação que também foi evoluído do GSM usando modulação avançada. Então aqui a gente tinha canais e aqui a gente estava com modulação. A taxa de dados era de até 388K. Tá? Então era muito baixo, mas para quem não tinha nada, era perfeito. Nossa, você já conseguia utilizar esse tipo de solução ali. Né? Depois tinha o CDMA 2000, que era na fase de 1, então a taxa de dados era de até 144K. Então você vê a diferença que você tem hoje em dia, que nós estamos falando de gigabits por segundo, aqui a gente está falando de K. Nessa época eu usava, chegou essa evolução, tal, até tinha operadores de celular que começaram a fazer algumas promoções de não cobrar a parte de dados para fazer você começar a usar essa situação de dados e coisas assim. Aí eu peguei um cabo, conectei meu notebook via cabo no celular, né? E aí o que eu fazia? Eu ligava, deixava direto, né? Eu não tinha internet no caso na república onde eu morava, então eu ligava nessa rede Edge, né? Às vezes na GPRS, dependendo da evolução que estava lá na cidade que eu morava, e aí eu ficava conectado nisso daí, né? Então pode ver que, mas era fácil baixar as coisas. Imagina que você estava até a 384K. Então demorava muito. Então muitas vezes eu ia para a universidade, coisas assim, né? Colocava para baixar as coisas em casa, ou a maioria das vezes eu trabalhava já na própria universidade, em casa era mais para você poder responder um e-mail, para fazer assim, ver filme, esquece. Isso daqui não dá para fazer nada desse tipo de coisa não.
Tá? A sorte é que a gente não tinha 4K nessa época, coisas assim, porque senão eu tinha morrido, né? Para poder assistir um filme da Netflix nisso daqui não existia. YouTube, nada dessas coisas, porque era muito lento, né? Você não conseguia fazer quase nada nesse sentido de parte multimídia da rede. Basicamente, o que, que foi? O 2,5G era isso daqui. Aqui, ó, pode ver que era a mesma situação que a gente já tinha da rede de telefonia 2G. Aí que eles fizeram? Eles fizeram uma derivação aqui para mandar toda a parte de dados, ele mandava para essa outra rede. Então ele funcionava uma rede paralela. Então esse cara aqui de baixo, ele fazia o quê? Era um servidor de nó, né, de suporte de GPRS. Então ele fazia o quê? A parte de voz vinha para cá, como já estava acostumado, e criou-se essa nova estrutura aqui, né, do mesmo padrão. Então nota que aqui eu tenho um servidor de suporte para a parte de dados, né, do GPRS. Aqui eu tenho um roteador para interligar esses servidores de suporte para poder, ó, ligar na internet. Então aqui eu tinha a rede de telefonia e aqui embaixo a rede de internet. Então eles trabalhavam em paralelo aqui, né? Não era uma coisa só como é hoje. A gente está falando de duas coisas diferentes. Então a estrutura foi muito mais exigida nesse sentido de ter que criar uma nova estrutura, outras coisas para que isso daí funcionasse.